Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços rumo à iluminação das consciências. Nós te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do Teu Evangelho de paz e de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda, a nós e a todos os nossos irmãos, as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a fraternidade em todos os corações. O nosso fraternal bom dia a todos. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que enriquece o nosso programa com a sua assistência no áudio e na sonoplastia. Meu caro ouvinte, onde quer que você esteja, ouça o Sementeira Cristã. Também pela internet em tempo real, www.radioimperador.com.br ou a qualquer hora, www.idefran.com.br. A nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 159, a pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A resposta: depende. Se durante a vida tiver feito o mal, com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento se sentirá envergonhada de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhuma censura. Na sessão destinada a responder a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada Karina, do Residencial Paraíso, que será atendida. A Karina perguntou: é verdade que, quando nascemos, já estamos programados para sofrer certos acidentes fatais ou apenas restritivos das condições de vida? Vamos saber isso daqui a pouquinho, Karina. A resposta virá no final deste programa. Ouvintes, dia destes, o programa Sementeira Cristã se constituiu de texto que esclarecia sobre uma realidade presente em todos nós. Falava a respeito da mediunidade e suas implicações. Hoje, é com prazer que atendemos ouvintes que se viram interessados no aspecto da saúde física e espiritual, que por sua vez tem muito a ver com a influência dos espíritos em nossas vidas. Ante as indagações que persistem também nas casas espíritas a respeito da influência espiritual, muitas vezes danosas, causando-nos perturbação à saúde, é preciso que saibamos que isso só acontece em razão da maneira como nos conduzimos perante os nossos semelhantes. Se com bondade e com maldade. E faz-se necessária uma observação. A de que
muitos dos nossos males advêm do fato de não termos aprendido a perdoar. Na oportunidade anterior, esclarecemos até mesmo questões que envolvem manifestações espirituais, ou a mediunidade, quando falamos de suas implicações na saúde das pessoas, quer sob o aspecto psíquico, quer sobre o aspecto físico. Tem muita razão aqueles que indagam porque sofrem ou, em algum momento, passaram a sofrer alterações no seu estado de saúde geral, ou apenas psíquica, ou que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade. Porque, pouco ou muito, todos somos médiuns. Há que se levar em consideração que os efeitos da influência espiritual podem levar o influenciado a sofrer mais ou sofrer menos, segundo o grau de conhecimento que detenha sobre as implicações da mediunidade. Independentemente das religiões que professam, muitos se referem aos males advindos das más influências dos espíritos como obsessão, o que realmente acontece. Daí, a necessidade de conhecerem a sua verdadeira natureza. Sabe-se que a quase totalidade das consultas que se realizam nas casas espíritas, junto aos grupos de atendimento fraterno, constituídos de pessoas caridosas que se prestam a atender e orientar a irmãos nossos, achacados por problemas psíquicos, que muitas vezes passam a afetar-lhes também a saúde física. Considere-se que quase todos se reconhecem médiuns, mais ou menos ostensivos, cujos efeitos lhes incomodam, porque, por ignorância, não se dão o destino natural, que é o exercício dessa faculdade em favor dos outros. É disso que resulta os pequenos e grandes problemas da humanidade, no que diz respeito a desequilíbrios de ordem psíquica, afetando relacionamentos afetivos, profissionais e muitos outros, além do sofrimento que impõe em diversificadas formas de enfermidades do corpo físico. Agora, breve interrupção no assunto de hoje é o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Naline, Vinícius, Ana Lívia e Paulo Sérgio, nas vozes de Vera, Carlos de Russi, Marcos Russi e Ana Lívia, Brilho da Luz. Luz é para irradiar, por que não deixar brilhar? Recebeste o dom do amor, não o guarde no porão. Luz é para irradiar, por que não deixar brilhar? Recebeste o dom do amor, não o guarde no porão. A fala encanta e o som da voz pode cantar. A fala encanta e o som da voz pode cantar. Luz é feita pra brilhar, feito a lua iluminar. Luz é feita pra brilhar, feito a lua iluminar. Luz é para irradiar, por que não deixar brilhar?
No início deste programa, afirmamos que muitos sofrem ou, em algum momento, passaram a sofrer certas alterações no seu estado de saúde geral, o que, invariavelmente, lhes assinala uma mediunidade que precisa ser bem administrada. Independentemente da religião que professam, muitos se referem a esses males conforme a sua crença, como obsessão, encosto, acompanhamento, etc., sem, contudo, conhecerem a sua verdadeira natureza. Fazemos questão de frisar. São problemas que envolvem influências espirituais perfeitamente evitáveis. É a conduta da pessoa que vai determinar se tais problemas acabarão ou não, por resultar em enfermidades psíquicas ou físicas, as quais poderão afetar o paciente sob muitos e variados aspectos ou ângulos do seu viver. Para maior entendimento da etiologia dos males que nos afligem, vamos explicar em termos simples como tudo isso acontece. Lembremos que somos compostos de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo físico. O espírito, o que significa? O espírito significa o eu, somos nós mesmos, é a nossa individualidade, a nossa essência, é a parte de nós que pensa e sente. É o nosso eu, como eu disse. O perispírito é um corpo fluídico que tem a forma do corpo físico e liga este ao espírito ou vice-versa durante a vida física. Lá mais atrás, Nara, você falou que todos somos médiuns. E muita gente pensa que ser médium ou não ser médium é coisa do espiritismo, que foi o espiritismo que criou. O que você tem a nos dizer? Então, Eurípides, é hora de explicarmos bem que mediunidade, na verdade, é uma faculdade humana, que existe desde que existe o homem. Desde que há registro, revelou-se que a faculdade mediúnica sempre se manifestou por meio de fenômenos de comunicação, de influência de espíritos. Se podemos nos comunicar entre nós encarnados, por que não poderíamos nos comunicar entre encarnados e desencarnados, já que todos somos espíritos? Mediunidade é, então, uma realidade histórica. Apenas Kardec a catalogou com esse nome. É verdade. Ela está presente até nos mais antigos registros bíblicos. O Velho Testamento registra fenômenos que lhe diziam respeito, assim como registra o Novo Testamento, com alusões à ação do próprio Cristo ante o sofrimento dos homens. Prefaciando o livro Mecanismos da Mediunidade, o autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, o Emanuel, que faz o prefácio, evidentemente, do livro, que era o mentor espiritual do Chico, disse: toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de médium da sabedoria divina. E, continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. No dia de Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grandes proporções. Historicamente, em Atos dos Apóstolos, vemos que, desde então, os eventos de intermediação para eles se tornaram habituais, e espíritos materializados os libertaram da prisão injusta. É exatamente o que se vê no capítulo 5, versículo 18 a 20 de Atos dos Apóstolos. Já de acordo com o capítulo 3, versículos 4 a 6, o magnetismo curativo era
vastamente praticado pelo olhar. Mas a afirmação que nos merece atenção especial é a de que alguém poderia curar pelo simples olhar. E já no capítulo 9, versículo 17, completa para afirmar: e pela imposição das mãos. E assim, vemos ainda nos Atos dos Apóstolos a abundante informação sobre manifestações mediúnicas. No capítulo 8, capítulo 11, é igualmente pródiga a presença de informações sobre esses fenômenos. É assim, os ouvintes, que a mediunidade vem ao longo dos tempos sendo objeto ou de admiração, ou de respeito, ou até de incompreensão. Todavia, atualmente, tanto ela quanto o Espiritismo, como um todo universalista, isto é, interativo com a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus, passam a ser objeto de grande respeito, conquanto se lhes continua opositora à ideologia, a ideológica resistência de certas religiões voltadas para os cofres em detrimento da caridade. É deste importante tema que continuaremos a tratar, mas agora o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Astro Maior. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz, teria a própria vida pra escapar da solidão. Senhor, me perdoa o que fiz, embora eu saiba que jamais mereça compaixão. Senhor, me perdoa aquele gesto infeliz, teria a própria vida pra escapar da solidão. Perdão, ó mestre, eu não sabia que além da morte minha vida prosseguia, e agora choro arrependido a implorar o teu perdão no meu samba canção. Aos que padecem eu falo agora, a solidão não é mal de toda hora, e na tristeza que parece infinita, chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz. Chamai Jesus e a treva faz-se luz.
Este programa, que vem demonstrando grave preocupação ou interesse pelas questões que envolvem fenômenos de manifestações espirituais ou mediúnicos, esclarece que isso decorre de haverem um determinado momento das suas vidas passando a sofrer ou a presenciar sofrimentos, ou alterações significativas no estado de saúde psíquico ou mesmo físico e emocional, o que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade, que, por falta de conhecimento, causam sofrimentos que representam verdadeiros chamamentos à realidade do espírito. Evidenciam-se, então, as fontes da maioria dos problemas da humanidade no que diz respeito a desequilíbrios de ordem psíquica ou física. E aqui repetimos, afetando relacionamentos familiares e sociais e desestabilizando trabalhadores. A sociedade humana é dotada de condições psíquicas capazes de realizar o que classificamos de natural, porque está no âmbito da apreciação dos nossos sentidos físicos e de realizarem também aquilo que, conquanto seja também natural, muitos classificam impropriamente de sobrenatural ou metapsíquico, o intercâmbio com os espíritos. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, esclarece tudo sobre mediunidade, informando que esta faculdade nasce com o ser humano e está ligada inseparavelmente ao homem. Por isso, o codificador do Espiritismo assevera que a mediunidade não constitui privilégio para ninguém e apresenta uma variedade infinita de matizes. Existem pessoas nas quais a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, em outras não é sequer percebida, mas existe. A mediunidade não é percebida em todos os homens da mesma maneira porque decorre das condições pessoais e até biofisiológicas, mas, sobretudo, dos seus compromissos reencarnatórios. E é imperioso que se diga que a mediunidade não depende do grau de moralidade do médium, porquanto há atividade mediúnica empregada em todos os níveis de educação e principalmente de moralidade. Quem não sabe existirem aqueles médiuns que até se tornaram famosos por aceitar incumbências escusas, tais como bisbilhotar a vida alheia ou fazer o mal sob encomenda e remuneração? É por isso que se sabe existirem grandes médiuns de elevada envergadura moral, como existem aqueles que não se dotam do mínimo de moralidade, preferindo levar vantagens materiais na forma de ganhos amoedados. A mediunidade não depende de sexo, idade ou temperamento, sendo encontrada em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a idade mais avançada. Se é uma faculdade irrestrita, muitos são médiuns e se sentem influenciados com facilidade sem que saibam como evitá-lo ou como aplicar a faculdade em proveito de outrem. Para o exercício da mediunidade, a fé não é condição rigorosa. Secunda-lhe os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, a boa vontade, bastam para o seu exercício até mesmo a serviço da cura. Tem-se visto pessoas incrédulas psicografarem com extrema facilidade, enquanto crentes e sinceros não o conseguem. O que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Bem o explica o Livro dos Médiuns, especialmente no capítulo 27, item 208, que recomendamos que os ouvintes leiam. Como em benefício de sua cultura mediúnica, devem ler todo o Livro dos Médiuns, como também devem juntar-se a grupos que fazem o Cohen,
que significa Centro de Educação e Orientação Mediúnica, que sempre existe nos centros espíritas. A natureza é perfeita, nada lhes falta para atender-nos no cumprimento do escopo supremo da lei divina, que é o aperfeiçoamento do espírito imortal. Entre a infinidade de elementos que lhe compõem os recursos a atenderem tal desiderato está a possibilidade de comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Imaginem o tamanho da nossa felicidade ao sabermos que isto é possível. O agente é o fluido do perispírito. Este último é o elemento intermediário que acopla o espírito ao corpo físico e continua servindo ao espírito no mundo que é próprio, entre uma e outra encarnação, até que, com a suprema evolução, se desobrigue de reencarnar e dele não mais necessite, continuando, contudo, a comunicar-se com os vivos. Já que falamos de comunicação mediúnica, convém explicar que a ligação entre desencarnados e encarnados ocorre entre o perispírito do comunicante e o perispírito de quem o recebe. Agora, se falarmos de desempenho verdadeiramente mediúnico, isto é, de um médium consumado, até para algumas falsas expressões comumente vistas e ouvidas nas comunicações mediúnicas. Gesticulação, trejeitos, fungação, gritos, choros, risadas, bater de mãos e de pés e até sotaques em idiomas estrangeiros, mas falando na nossa língua. São atitudes decorrentes da má educação do médium, razão pela qual se recomenda que todos os que trabalham ou que pretendam trabalhar como médium devem estudar. Estudar com muita seriedade, pelo menos as obras espíritas que dizem respeito à faculdade mediúnica. São considerações que nos parecem um tanto complexas, mas se fazemos o bem, se temos fé em Deus, em Jesus, somos bem assistidos pela espiritualidade elevada e caridosa para conosco. Mas se não fazemos o bem, se não temos fé em Deus, em Jesus, a nossa conduta nos proporciona vibrações que nos mantêm sintonizados com a espiritualidade inferior, má, perversa, e é daí que nos vêm as perseguições, a influenciação maldosa, a nos impor doenças físicas ou outros tipos de aflições, como desconforto moral ou mesmo prejuízos, como desemprego e inimizades. Sejamos bons, tenhamos fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade iluminada e caridosa para conosco. Leiamos, estudemos, vivenciemos, sintamos e apliquemos o Evangelho de Jesus e encontraremos o caminho, a verdade, a vida, de forma a nos garantir felicidade verdadeira. Porque ainda que continuemos sofrendo por conta das nossas imperfeições, saberemos que somos nós mesmos, os agentes causadores dos nossos próprios desatinos, os nossos próprios problemas. E com isso, corrigindo-nos a conduta, haveremos de um dia ver-nos livres desses sofrimentos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento
Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, trazendo notas, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995 com Carlos ou Vera de Russi. Nosso companheiro Vicente Benatti, que ora se acha recolhido em casa, recuperando-se de uma cirurgia, nos enviou a seguinte nota. O professor Giovanni Caramori, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, manifestou a sua insatisfação com a maneira como os governantes brasileiros tratam a pesquisa, fazendo-o com descaso, porquanto agindo como se a pesquisa científica fosse algo sem prioridade e não essencial. Aproveita para aconselhar os jovens pesquisadores ao entusiasmo pela pesquisa, lembrando que o reconhecimento vem com o trabalho realizado. O professor Giovanni Caramori é doutorando, mestrando e alunos de iniciação científica, orientador de alunos de iniciação científica, que na qualidade de detentor de resultados e pesquisas realizadas na Alemanha, vê-se compelido a estas informações. Agora ouçam sobre brindes de Natal. Se você é associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o Idefran, pode adquirir ótimos livros por preços especiais. Faça deles o melhor presente aos seus queridos e amigos. E saibam que os livros Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e Dia a Dia com Chico e Emmanuel, custam apenas R$8. Fácil e barato presentear no Natal. E saiba mais. Os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran podem também adquirir agendas especiais para 2016 a preço de clube, sabendo que elas também são ótimos presentes de Natal. São agendas de ótima apresentação,
em brochura e encadernadas. Que todos mantenhamos em destaque nas nossas agendas o 7º Bazar de Natal, que acode a manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista. Já dissemos e repetimos sobre a impressão que se pode ter dos produtos que já estão prontos, graças à operosa equipe que se dedica à produção de artigos de Natal, cama, mesa, banho, enfeites, decoração. O 7º Bazar de Natal será nas dependências do IDEFRA e só acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro. Mas já fica aí o lembrete. 16ª Semana Espírita Alberto Ferrante, de amanhã até o dia 27. Abertura Dr. Moacir Raimundini Filho, com o tema Por que adoecemos? Dia 24, Dr. Pedro Paulo Cury, com o tema Cirurgia Espiritual. Dia 25, Dr. Alberto Ferrante Neto, tema Desperta. Dia 26, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, tema Justiça Humana e Justiça Divina. Dia 27, Antônio Aurélio Betarello, tema Obras Básicas. O horário é sempre às 20 horas, com exceção do dia 27, o último dia, que será às 18 horas. Local, Culto de Assistência Espírita Alberto Ferrante, Rua João Lamarca Martos, 2601, Jardim Centenário. Claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que fora dirigida aos seus queridos familiares, especialmente ao seu pai pelo jovem Nestorzinho, por meio da caridosa psicografia de Chico Xavier, na qual ele lamenta a separação física, mas pede aos seus familiares e propõe a si mesmo tolerar tudo com resignação sob a presidência do amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai, a alegria de nossa fé renascente não me permite começar esta carta sem pedir a sua bênção. A renovação íntima, como que nos transporta à vida infantil, em que nos tornamos novamente crianças, pelo sentimento de surpresa com que somos defrontados nas ocorrências que mais profundamente nos atingem. Venha ao seu encontro, diante do seu anseio por notícias novas, que me representem ao seu coração amigo, sem qualquer traço formal. Uma carta pede o seu carinho, onde me observe qual se me visse num espelho. Eu mesmo, o seu Nê do cotidiano, a lhe falar sem aquele assombro dos primeiros contatos, nos quais procurei tranquilizá-lo. Pai amigo, a bondade de Deus é tão grande e a vida é tão ampla que efetivamente será melhor que me faça novamente menino, para criar o clima de intercâmbio mais natural entre nós. Com isso quero dizer-lhe que não o esquecemos, que seguimos os seus passos com as nossas orações reunidas, rogando aos mensageiros do bem sustentar-lhe as energias. Mãezinha Vânia e a vovó Júlia, com meu avô José da Cruz e outros amigos conosco, sabemos todos que não é fácil sobreviver após tamanhas tribulações. Perder a companhia dos entes mais caros, subitamente, qual se uma força estranha os arrebatasse de sua convivência e de seu carinho, sem qualquer possibilidade de defendê-los. Restar quase a sós de uma tragédia em que a família se viu afastada do lar,
como se um naufrágio tragasse a nossa própria casa num mar de circunstâncias inabordáveis. Tudo isso consideramos em lhe assinalando a coragem da fé. Graças a Deus, o seu ânimo forte se apoiou na confiança em Deus, e a sua sensibilidade foi capaz de tudo tolerar sem revolta, conquanto o sofrimento lhe retalhou os escaninhos do coração. Entretanto, papai, em nós também, a provação, embora repartida, doeu infinitamente, e as perguntas explodiram à medida que se operava em nós a conscientização do problema. Por que deixá-lo no plano físico, se todos nós nos achávamos reunidos numa vida nova? Que desígnios haviam presidido a nossa separação? Se fomos sempre uma equipe unida, por que o desmembramento, qual se constituíssemos um corpo cuja cabeça permanecia longe de nós? As nossas indagações encharcadas de lágrimas receberam, porém, as respostas justas. Amigos queridos se encarregaram do diálogo, e enquanto nos refazíamos do trauma quase insuportável, os esclarecimentos nos alcançavam a mente, relacionando os assuntos para nós plenamente inesperados e novos da reencarnação. Painéis do passado foram trazidos à nossa visão, e com a generosidade de tantos instrutores, consolidamos pouco a pouco a certeza de que os acontecimentos da vida jazem todos interligados com as causas de que extraem a própria origem. E buscamos de nossa parte cercá-lo, mesmo à distância, com as nossas mensagens inarticuladas de esperança. Outra vida se segue à existência que conhecemos na terra física, e todos nós, criaturas materialmente visíveis, nos contextos sociais do mundo, possuímos raízes psicológicas que nos marcam de muito longe. Pai querido, seria tão difícil para o seu filho a imersão das realidades da retaguarda, a fim de explicar as agonias de presente. Seria tão amarga semelhante exumação de fatos e relatos, que será mais justo referirmos-nos às leis de Deus que nos regem, sem qualquer propósito de anatomizar as situações. Por agora, contentemo-nos com o reencontro na periferia das experiências, em que nos vimos cortados espiritualmente de um instante para o outro, e rendamos graça a Jesus por haver descoberto um caminho de reajuste em que os nossos corações se exprimem mutuamente, regozijando-nos com a reincorporação da fé viva em nosso caminho íntimo. Estamos vivos, eis a grande verdade. Se perguntarmos a esse ou aquele grupo de criaturas por que se acham vivos, todos os componentes que o integram não conseguiriam responder com desejável acerto. Assim também nós, neste outro lado da vida, percebemos que forças vigorosas nos sustentam ligados uns aos outros, e que ascendentes de caráter divino supervisionam a nossa aglutinação, onde nos identificamos quais fomos e quais somos, mas de imediato não nos seria possível mergulhar o raciocínio em causas remotas para trazê-las à luz. Reconforte-nos a convicção de que os laços afetivos
não se desfazem na morte do corpo, e de que o amor persiste, cimentando-nos os ideais e as preocupações, no sentido de viver e sobreviver com o melhor que possamos evidenciar ante os processos da vida inextinguível. Sei que a mensagem de seu filho, documento estruturado em carinho e esperança, mereceu a atenção de muitos amigos. Análises se fizeram, simpósios domésticos se formaram, e as interrogações deixaram em muitos as marcas da crença nos antigos ensinamentos cristãos. Em outros muitos, a dúvida renasceu serena e espessa, convidando a pensar. Realmente, as nossas palavras ganharam horizontes com os quais não contávamos. Estamos gratos a quantos se interessaram pelas notícias de um filho, imaginariamente morto, a um pai dedicado e carinhoso, que a desolação prostrava em pesada amargura. Involuntariamente, o nosso comunicado se expandiu. No entanto, amigos nossos da vida maior nos fazem sentir que não houve qualquer intenção propagandística de nossa parte e que as ideias suscitadas em nosso correio familiar despertaram aspirações renovadoras e inquisições construtivas em muita gente. Agradecemos ao Senhor por tudo isso e mantenhamos a nossa certeza na imortalidade, de modo a cumprir os deveres que a sabedoria divina nos indicou nos planos diferentes em que ambos nos domiciliamos agora. O irmão Juvenal e o nosso amigo Dr. Álvaro Couto prosseguem auxiliando especialmente a mim, como que me adestrando para o noticiário de que me ocupo, no anseio de reconfortá-lo. Outros benfeitores vieram em nosso auxílio. O nosso prezado Juvenal me deu a conhecer vários colaboradores do irmão Neto Campelo, de Sertãozinho, dedicados ao socorro fraternal, e até mesmo um amigo que se declarou conhecido e companheiro de nossos antepassados, o irmão Francisco Schmidt, que ofereceu préstimos valiosos de que me aproveito a fim de melhorar-me e tornar-me mais útil. Por isso mesmo, querido papai, ao trazer-lhe os sentimentos de amor e confiança da mãezinha, da vovó e dos irmãos, recordo companheiros inesquecíveis, aos quais lhe peço transmita as minhas lembranças. Não posso me alheiar da amizade dos nossos colegas na medicina, Jorge, Chúfalo, Lenício, José Carlos e Carlos Antônio Albaceto, para os quais se me volvem os pensamentos de gratidão. Que eles prossigam para adiante, sonhando com a ciência humanizada e traçando planos para o bem de tantos que sofrem em nossos núcleos de trabalho comunitário. São esses os meus votos. De minha parte, não me desinteresso da intenção de cooperar na campanha antitóxicos, e embora me reconheça em outras condições de vivência, não desistirei de contribuir, logo se me faça possível, para a erradicação do problema, não censurando essa ou aquela vítima da dificuldade a que me reporto, mas buscando libertar os irmãos doentes do hábito infeliz, como quem se dedica às árvores por amor, e por amor liberando-as de parasitas que lhes destruiriam a existência. O assunto é vasto e não se harmoniza com a expressão informal destas notícias. Envio igualmente lembranças ao Márcio, Rodrigo, ao Nélio e tantos amigos outros
que prosseguem na galeria de minhas melhores recordações. O nosso Gu, por exemplo, me recomenda seja dita ao Arthur, Luizinho, Lu, ao Deco, à Paula, com muito afeto para Xandi e outros corações amigos, que deseja a todos muita felicidade e sucesso nos planos para o futuro. E a nossa querida Tata, por sua vez, lhe pede comunicar a sua afeição permanente às amigas Cecilinha, Roberta, Fernanda, Patrícia e a todas as demais que lhe partilharam a convivência. Os elos do coração não desaparecem. A sua ligação, papai, com os nossos amigos Renê e Dona Ione me fortalecem o companheirismo com o Renezinho e juntos debatemos afetuosamente os temas da comunicação com os que ficaram no mundo físico, ao mesmo tempo que tentamos insuflar coragem e serenidade em muitos dos nossos irmãos de faixa etária que vão chegando à espiritualidade, quase sempre sob o signo da violência ou da impetuosidade. O trabalho é imenso e ninguém realiza a sós essa ou aquela tarefa que demande o bem e o reconforto de muitos. Como pode ver, as suas melhoras são também as nossas. À medida que seu espírito enérgico se restaura para continuar atento ao trabalho em nosso escritório e em dia com as nossas obrigações sociais, nosso grupo aqui se refaz nas mesmas circunstâncias. Bendita seja a fé que lhe alicerçou o caráter de homem de bem. A mãezinha Vânia e a vovó Julieta, ou nossa querida Dona Júlia, lhes enviam muitos beijos misturados com as preces que erguemos a Deus por sua calma e resistência, tanto quanto por seu otimismo e alegria. O Gu e a Tata comigo lhe rogam a paz da sua bênção. Estamos agradecidos ao ato religioso, celebrado por intenção de nosso reerguimento espiritual, no marco de tempo que nos indicou 6 meses da suposta separação. Todas as preces são luzes santas, e as orações que recebemos dos amigos, nessa abençoada missa da luz, nos fortaleceram e revivificaram para nos recordarmos sempre de Jesus, o divino e desconhecido mensageiro de Deus, que nos legou os santos princípios do túmulo vazio, com a sua própria ressurreição. Pai querido, que Ele, o nosso divino Mestre, nos abençoe. Com muitas saudades entretecidas de esperanças, e com essa ligação abençoada com que a sua fé em Deus construiu esta ponte de amor em que nos reencontramos, acima das sombras que envolvem a morte. Depõe um beijo de respeitoso carinho em suas mãos, o filho reconhecido, sempre seu, Nestorzinho. Agora no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje esta sessão responde à pergunta de nossa ouvinte Karina, do Residencial Paraíso. A Karina perguntou à equipe do Idefran: é verdade que quando nascemos já estamos programados para sofrer certos acidentes fatais ou apenas restritivos das condições de vida? Estimada Karina, vamos ouvir a resposta com o nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Quem estuda com seriedade a doutrina espírita sabe que realmente toda criatura traz ao reencarnar uma programação envolvendo sua vida. A existência dessa programação, contudo, não significa que ela não possa ser alterada.
desde que se atenda a determinados requisitos, é possível modificar o roteiro de nossas vidas. Quais são esses requisitos? Primeiro, o merecimento. Segundo, o atendimento total ao mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não existe nada de estranho nisso. Afinal, o amor não cobre a multidão de nossos pecados. O acidente com o avião, está ele incluído naquilo que a doutrina espírita chama de resgates coletivos, como o incêndio do edifício Joelma, o incêndio do circo em Niterói, os desastres naturais, o tsunami e tantos outros. É possível que alguém que estivesse incluído ou programado para realizar aquele voo dele se livrasse, evitando morte tão violenta? É claro que sim. Muitas pessoas que estariam naquele voo, pelos mais variados motivos, acabaram não viajando, evitando morrer de forma tão trágica. Como Deus é justiça na verdadeira acepção do termo, temos que admitir que essas pessoas, se conseguiram fugir do acidente, é porque tinham merecimento e estavam de tal forma envolvidas no trabalho desinteressado em favor do próximo no campo do bem, que acabaram fazendo jus a essa bênção. Todavia, podemos com segurança dizer que todos aqueles que pereceram no acidente estavam adredemente programados para aquele tipo de desencarne. Ninguém foi incluído de última hora. Por último, ainda de acordo com a doutrina espírita, com segurança afirmamos que, embora o sofrimento não só dos familiares, mas de quantos no mundo inteiro tomaram conhecimento do desastre e os traumas daí advindos que levarão anos para serem descartados, assim que os espíritos dos envolvidos consigam eliminar de si mesmos as impregnações relativas ao acontecimento, experimentarão uma grande felicidade, um grande alívio, pois uma dívida enorme contraída no passado foi quitada. E nada mais agradável do que uma consciência em paz. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Arueira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.